aí no Evangelho de Marcos. Eu quero ver com os irmãos hoje do versículo 14 ao versículo 23. Enquanto estudava esse texto, eu entendi que nós poderíamos chamar esse texto de a origem do mal nas nossas vidas. Semana passada, eu creio que você também deve ter visto, chegou ao nosso conhecimento a notícia de uma criança, um menino autista, que foi espancado na sua escola. Os colegas o chutaram, subiram nas suas costas, quebraram uma das suas costelas. A escola encobriu o fato e, em virtude disso, ele morreu sem ter recebido um tratamento adequado. Notícias como essa são comuns e constantes. Morte, violência, estão por todos os lados. Diante desse mal presente por todos os lados, as pessoas se fazem uma pergunta: qual é a origem de tudo isso? Será que o mal ele nasce fora ou ele nasce dentro do ser humano? Eu acho que você já ouviu alguém falando que o mundo está terrível, como se agora ele estivesse pior do que ele já foi. Na realidade, o que ocorre é que antes nós não percebíamos corretamente como o mundo e a raça humana estão gravemente contaminados pelo mal. Nós vivíamos fechados nos nossos mundos, pensando que o contexto que nós vivemos representava o que de fato prevalecia no mundo. Mas com a expansão das redes e mídias sociais, nós temos informações abundantes sobre tudo, inclusive sobre o mal praticado pela humanidade. Com o tempo, nós percebemos que o mal e a corrupção estão tomando conta de tudo, por todos os lados. E a questão é, de onde vem? Qual é o ponto de origem desse mal? Nós somos cientes do fato de que pessoas aparentemente normais são capazes de fazer coisas terríveis. O mal difundido em toda a raça humana, mesmo pessoas comuns, podem em algumas ocasiões fazer coisas que são perversas. Em 2002, o psicólogo James Walter escreveu um livro falando sobre como pessoas comuns cometem crimes bárbaros. E nesse livro ele traz uma série de crimes cometidos por pessoas aparentemente comuns lá nos Estados Unidos. E ele diz que esses atos extremamente perversos não surgem de alguma normalidade humana e podem ser cometidos por pessoas muito comuns e normais. Mas tudo isso não responde à questão. O que é que causa isso? Por que é que isso acontece? De onde isso vem? Depois desse livro, um outro livro foi escrito por um outro psicólogo chamado Philip Zimbardo. Nesse trabalho intitulado O Efeito Lúcifer, ele tenta explicar como as pessoas boas tornam-se más. E ele conclui, fazendo um exercício mirabolante, que isso acontece por causa do ambiente que as corrompe. Ou seja, o que nos corrompe está fora de nós. E de uma forma geral, a sociologia, a psicologia, a antropologia pensam e imaginam sempre assim. Nós estamos vendo um fenômeno na psicologia e na psiquiatria moderna, onde tudo aquilo que outrora foi considerado pecado, agora é considerado doença. O moleque não obedece os pais, agora tem um negócio chamado TOD, transtorno opositor de autoridade. E por aí vai. Tudo que no passado era pecado, hoje transformou em doença. E você sabe qual que é o problema? Pecado, você trata, você corrige. Doença, coitadinha, tem que dar um remedinho, você tem que compreender, você tem que entender, ele é doente. Mas isso está em conflito com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o nosso problema não está fora de nós, ela diz que ele está dentro de nós. O pecado, ele trabalha de dentro para fora. A compreensão bíblica da natureza humana é completamente o oposto que as nossas ciências sociais têm seguido. Porque todas as pessoas são pecadoras. Paulo já diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Devido à queda, o ser humano nasce com uma natureza que já está corrompida. Tão corrompida que Jeremias escreve, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. A contaminação, meus queridos, ela brota do coração. Fatores externos podem proporcionar às pessoas oportunidades únicas para manifestar a sua pecaminosidade. Mas isso ocorre porque o pecado, o mal, já está no nosso interior. Todos os seres humanos são pecadores, autores de pecados e crimes contra Deus e contra o seu semelhante. São maus não por causa apenas de influências externas, mas principalmente porque nascemos depravados. É isso que a teologia reformada ensina. Nascemos inclinados para todo tipo de mal, cheios de orgulho e cheios de luxúria.
Com a queda que aconteceu, o ser humano ele não é bom. Ele já nasce pecador, ele já nasce com o pecado original dentro de si, ele já nasce com a disposição de cometer os piores e os mais terríveis pecados. Essa é a visão cristã do ser humano. E a nossa sociedade não quer admitir isso. Você ouve as pessoas querendo justificar o mal, a perversidade, por alguma coisa que está fora das pessoas. É comum ouvir pessoas atribuírem seus comportamentos perversos a problemas que tiveram na infância, ou ambientes em que as pessoas viveram. Não é isso que a Bíblia ensina. O problema não está fora do ser humano, ele está dentro do ser humano. E é sobre esse assunto que Jesus trata aí no Evangelho de Marcos, que nós vamos ler agora, do versículo 14 até o versículo 23. Diz a palavra do Senhor: Jesus, convocando de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Nessa passagem, por 5 vezes, nós temos uma das formas da palavra contaminar no texto original, que significa ser sujo, impuro, corrupto, contaminado. E essa palavra é muito usada no Novo Testamento porque impureza e pureza são questões bíblicas muito importantes e a Bíblia trata disso com muita seriedade. Eu não sei se você se lembra, mas nós vimos no sermão anterior, onde eu tratei no capítulo 7, do versículo 1 até o 13, que os judeus na época de Jesus, eles desenvolveram um sistema espiritual dos judeus pensavam. Era assim que os escribas e fariseus pensavam a respeito de si. Eles ensinavam e aprendiam que bastava você seguir algumas regras, bastava você manter uma aparência de piedade para agradar a Deus. E eles se achavam muito melhores, muito superiores às outras pessoas. Um exemplo disso você encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, onde os dois entram para orar. E o publicano, lá na frente da igreja, orando em voz alta, porque o publicano ele fazia isso, ele queria que as pessoas ouvissem, né? Ele era um exemplo de piedade. E ele orava dizendo em Lucas 18, ó Deus, graças te dou porque não sou os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Esse homem, ele conseguiu o que ele queria. Ele queria o quê? Ele queria ser visto pelas pessoas, ele foi. Mas ele não saiu justificado. Ele não saiu, ele não foi ouvido por Deus porque ele não estava interessado em que Deus o ouvisse. Ele queria que as pessoas o aplaudissem pela sua religiosidade, porque religiosidade é tudo aquilo que tem a aparência externa, mas não tem conteúdo. Eu posso no domingo vestir a minha roupa, já que o interior estava bem. E isso foi difundido, isso foi profundamente ensinado na época de Jesus Cristo e um pouco antes e também depois. Eles pensavam que somente alguma coisa de fora poderia contaminá-los. Eles se consideravam santos, puros e virtuosos. Eles entendiam que para manter a pureza, eles tinham apenas que tomar cuidado para nunca chegar perto de alguma coisa que fosse
contaminada. Esse é o contexto de Marcos 7, de 14 a 23. Esse era o ponto de vista aceito entre os judeus. E até mesmo você vai perceber que pela pergunta dos apóstolos, eles também aceitavam esse ensino. Foi construído um sistema de salvação baseado na autojustiça, em que o essencial era frequentar o templo, frequentar a sinagoga, ter certeza de seguir a tradição dos anciãos, guardar algumas leis religiosas judaicas e pronto. E nunca tocar em alguma coisa que pudesse ser uma fonte de contaminação. Era assim que eles viviam, era assim que eles pensavam. Só que Jesus combate essa heresia, ensinando que a contaminação vem do interior do homem e não de fora. Aí o texto começa, Jesus convoca a multidão e ele vai falar da origem do mal. Versículo 14, Jesus convocando de novo a multidão disse, ouvi-me todos e entendei. Nesse texto, para situar quem não estava aqui domingo passado, e se você esqueceu, né, do versículo 1 ao 3, Jesus debate com escribas e fariseus. Eles vieram de Jerusalém para encontrar em Jesus Cristo alguma contradição, poder prender e depois o matá-lo. E o povo fica à distância, né, ouvindo e vendo aquilo que estava acontecendo. Primeiro Jesus trata com eles, nós vimos isso semana passada, e agora Jesus convoca o povo para perto. Possivelmente Jesus estava aqui falando com os fariseus, agora ele vira as costas para os fariseus e ele se volta para o povo e chama o povo, como quem diz, venham até aqui, prestem atenção, porque aquilo que eu vou falar agora é muito importante e vocês precisam aprender o que eu vou ensinar agora. Essa multidão era formada por pessoas que andavam atrás de Jesus Cristo, que queriam ver milagres. Alguns seguramente vieram atrás dos publicanos e fariseus, né? Eles cuidaram ali de levar o povinho com eles para aplaudir se fosse necessário, para acompanhar o debate entre Jesus e os fariseus e escribas. Devia ter pessoas do local onde eles estavam, porque em todo lugar que Jesus ia se ajuntavam multidões. Enquanto que no versículo de 1 a 13, Jesus Cristo está falando com escribas e fariseus, agora ele vai falar com o povo. Ele diz, ouvi-me todos e entendei. Eu vou falar de uma coisa muito abrangente, importante e fundamental. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Aqui está a essência daquilo que nós precisamos saber. É uma analogia simples. O que entra em você não te contamina espiritualmente. O que sai de você fisicamente falando contamina. Você precisa ficar longe das coisas impuras que você elimina. As suas fezes, a sua urina, etc. Qualquer um entenderia isso. É algo muito natural e lógico. Só que a partir desse ponto, Jesus quer ensinar algo ainda mais profundo. Ele quer ensinar que o problema do mal está dentro do ser humano e não fora dele. E isso não seria difícil de entender para aquele povo que já conhecia o Velho Testamento. O que importa, de fato, é o nosso coração diante de Deus. Se lembra lá quando o Samuel foi ungir o rei, e vão trazendo várias pessoas, e chega um que era bonito de aparência, aí Samuel pensa, não é esse. Aí Deus fala o quê? O homem vê o exterior, porém o Senhor conhece o coração. Deus não olha o exterior do ser humano. Se você é feio, se você é bonito, não faz diferença para Deus. Deus olha para o seu interior. Deus sabe que o mal nasce dentro do seu coração. E é esse mal que quando sai, contamina. No texto paralelo desse, lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, Mateus acrescenta. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. E a razão por que Mateus se refere à boca é porque a boca é o elemento mais pronto para expressar a maldade do coração. Entenda o seguinte, meu querido, olha aqui. Entenda, o coração é um depósito. Lembra de todas aquelas coisas que nós lemos que Jesus falou? Prostituição, malícia, e aquela série de coisas que ele colocou. Tudo isso está depositado aí no seu coração. E sai por onde? Primeiro pela boca. Esse depósito que está guardado no seu coração, ele usa a boca como instrumento para expressar exteriormente os seus pensamentos, os seus sentimentos. Qual é a forma que primeiramente nós agredimos as pessoas? Quando você fica irado, quando você explode, é por onde? Não é pela boca?
Não é a hora que você fala o que você pensa, que você não pensa, é a hora que você xinga, que você faz um monte de coisa terrível. Não é primeiro a boca, é através da boca. É por isso que Jesus Cristo faz referência à boca. Por isso também, que lá no livro de Isaías, quando Isaías vê o Senhor, ele diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías identifica aqui a sua miséria, a miséria do seu coração e a miséria do coração do povo. O princípio bíblico é que o mal não vem de fora, mas ele vem de dentro do ser humano. E quando Jesus fala isso, você não tem ideia de como isso foi chocante para os escribas e fariseus. Eles não aceitavam esse ensino, eles não pensavam assim. Mas o que é que Jesus disse sobre eles? Lá em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao quê? Aos sepulcros caiados, que por fora são belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. De onde veio toda essa obra, de onde é que veio todo esse pensamento que os judeus tinham acerca das obras externas? Baseado em quê? Baseado na distorção da palavra de Deus. Quando você abre lá o livro de Levítico, no livro de Levítico, Deus prescreveu uma série de normas cerimoniais, principalmente para os levitas e sacerdotes. Lá no livro de Levítico, para os levitas e sacerdotes havia diversas coisas que contaminavam, que não poderiam ser tocadas e outras que não poderiam ser ingeridas. Por exemplo, Levítico diz, capítulo 21, versículo 11, que os sacerdotes e levitas não podiam tocar num cadáver. Lá no livro de Levítico também, diz que mulheres que depois do parto eram consideradas contaminadas até que passassem por uma cerimônia de purificação. O livro de Levítico também diz que pessoas com lepra eram consideradas contaminadas. Havia princípios rigidamente estabelecidos por Deus para que os sacerdotes e levitas pudessem oficiar no templo. Para que os levitas e sacerdotes pudessem oferecer sacrifício e trabalhar diante de Deus, eles tinham que seguir uma série de regras impostas por Deus. E aí o judaísmo faz o quê? Eles vão lá no Antigo Testamento e pegam aqueles símbolos, aquelas práticas e começam e trazem para a vida cotidiana, para a vida normal. O problema é que tudo que você encontra em Levítico é símbolo, é tipo. Tudo que você vê ali aponta para uma única realidade, aponta para Cristo que viria. Todas essas limpezas, essa necessidade de limpeza, aponta para as questões do coração. O coração tem que ser purificado, o coração tem que ser limpo. Por exemplo, quando você pensa na circuncisão, todo homem deveria ser circuncidado. Tem uma razão para isso. A circuncisão é um símbolo da necessidade da purificação do coração. A ideia é que o homem é pecador e que ele produz pecadores, então ele precisa de limpeza. E a circuncisão demonstrava isso. Os tipos simbólicos de limpeza que foram prescritos eram figuras. Imagina o seguinte, você vai ensinar uma criança a ler, livro para criança é cheio de quê? É cheio de figura. Criança não sabe ler, criança não entende palavras, então você coloca figuras. E tudo isso que Levítico faz são figuras. É como as figuras para a criança aprender a ler. Quando a criança aprende a ler, você tira a figura, você coloca as palavras. Eram símbolos, eram imagens, sombras de uma realidade espiritual. Só que o judaísmo fez o quê? O judaísmo ficou preso nas sombras, ficou preso nos símbolos e nunca chegou ao fato. Porque depois que Cristo veio, isso tudo foi deixado de lado. Você usa o símbolo enquanto a realidade concreta não veio. Quando Cristo, que é a realidade, vem, o símbolo não tem mais utilidade. E o que é pior, se você ler o livro de Levítico, já era difícil de cumprir. E os judeus fizeram o que? Eles acrescentaram novas prescrições. Na justificativa de ajudar a cumprir a lei, eles criaram mais lei para ajudar a cumprir a lei de Deus. E aquilo se tornou geral. Aquilo que era restrito a levitas e sacerdotes passa a ser aplicado a todo o povo. Como nós vimos semana passada. Havia um livro com mais de 30 capítulos escrevendo e ensinando como você pode lavar e enxugar as mãos. Lava com o dedo para cima, depois com o dedo para baixo, esfrega com o punho. Meus irmãos, era um negócio complicadíssimo.
E era tão complicado, e era tão impossível de seguir. Veja onde é que vai a maldade e a hipocrisia do coração humano. Que os judeus mesmo criaram um negócio que eles chamaram de leis da intenção. Em vez de você acordar cedo e tentar cumprir todo aquele sistema cerimonial, você simplesmente poderia levantar de manhã e fazer o seguinte: Senhor, eu pretendo ser imaculado hoje. Bastava você dizer isso e você poderia deixar de cumprir todas as cerimônias do dia. Isso mostra que o quê? Que a preocupação dos judeus era com aspectos externos. Nada estava relacionado com a pureza do coração. Os preceitos da lei, eles eram simbólicos. Eles nunca foram a essência do que Deus sempre quis. Símbolos, rituais e cerimônias não purificam pecados. Tudo aquilo apontava para que Cristo viria e Cristo veio e eles permaneceram presos nesse meio desses símbolos. Todos os preceitos da lei apresentavam e mostravam apenas uma realidade espiritual. Mas a essência do que Deus realmente sempre desejou é um coração puro e quebrantado. É por isso que Davi escreve no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Os sacrifícios para Deus são o quê? O espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O salmista pergunta no Salmo 15, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no teu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o quê? E o coração puro. A lei tinha a sombra dos bens futuros, a imagem das coisas que haveriam de acontecer. Quando nós chegamos ao Novo Testamento e Jesus Cristo veio, isso desaparece. Nós somos chamados a abandonar as sombras, as imagens, os sacrifícios da antiga aliança, porque Cristo, que é a substância, que é o concreto, ele já veio. Quando veio a nova aliança, a antiga aliança foi extinta, e com ela foi extinta todos os seus preceitos, todos os seus cerimoniais e todos os seus rituais. Mas o judaísmo ignorava isso, ignorava essa realidade, e eles ficavam firmes nessa realidade. Abra comigo aí, Mateus 23, eu quero ler com você do versículo 25 até o 28. É por isso que Jesus diz aos judeus, Mateus 23, 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas internamente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Percebe? Jesus Cristo está dizendo o quê? Essas coisas não têm mais validade, não têm mais importância. Se nós estamos em Cristo, nós somos libertos de todas as regras cerimoniais da lei. Nós não precisamos mais nos circuncidar. Nós não precisamos mais guardar as leis cerimoniais judaicas, as suas leis alimentares. A antiga aliança se foi, ela foi substituída por algo infinitamente superior. E tudo agora se resume na obra de Cristo e nada mais. A tentativa de reintroduzir isso é antiga. Os apóstolos enfrentaram esse problema na época do início da igreja. Nós vemos lá em Atos capítulo 10, Deus ensinando a Pedro, mostrando as coisas do passado e as coisas do presente. Hoje nós estamos cheios de igreja que querem trazer para dentro de si os rituais judaicos, porque os rituais judaicos, eles são cheios de símbolos, eles são cheios de coisa, e o cristianismo, ele é essencialmente puro e simples. O que é o culto a Deus? É a leitura da palavra de Deus, orações, cânticos e pregação. Nós não temos símbolos, nós não temos mais toda aquela coisa que era usada no Antigo Testamento. E nós temos que entender isso. Tudo isso acabou. No Novo Testamento não há rituais, não há ritos e não há cerimônias. Sempre que você vê uma igreja cheia de cerimônias externas, de rituais, de ritos, isso é farisaísmo, é tudo vazio de sentido. Tudo isso pode produzir uma religião externa, uma religião cheia de aparência, mas sem nenhum conteúdo diante de Deus.
E Jesus Cristo está confrontando isso quando ele diz: não há nada fora do homem que o contamina, mas o que sai dele é que o contamina. Todas as imagens de limpeza do Antigo Testamento foram resolvidas em Cristo. Ele veio para fazer a limpeza espiritual que de fato nós necessitamos. Ele veio para cumprir a lei, para que nós agora pudéssemos viver na graça do nosso Deus. No Novo Testamento não há rituais, não há lavagens, não há sacrifícios e não há cerimônias. Às vezes eu vejo os irmãos chamando o púlpito de altar. Não, isso aqui não é altar, não. Altar é o lugar onde os animais eram sacrificados. Eu nunca vi nenhum animal sendo sacrificado aqui, não. Só se for algum dia que eu não estava, né? Mas não tem altar. É púlpito, é o local da pregação da palavra de Deus. A mesa do Senhor está aqui, sabe por quê? Porque o que nós temos é comunhão, quando partimos o pão e tomamos do cálice, e o batismo. E eles não são rituais, de forma nenhuma, não são rituais. O Novo Testamento, ele fala, ele aponta para essa realidade que nós temos que viver. E Jesus Cristo tratou disso. E os discípulos ouviram isso. E quando eles chegaram em casa, judeus que eram, imagina só, você passa a vida toda ouvindo uma coisa. Aí Jesus, numa hora só, fala: vem cá. Não tem sentido. Aí versículo 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Eu acho que eles entenderam o que Jesus estava ensinando. Mas era muito contrário de tudo aquilo que eles haviam sido ensinados. Eles foram habituados a entender que eles eram bons por dentro e a contaminação procedia de fora. Até mesmo encostar em alguma coisa contaminada poderia contaminá-los, mas dentro deles não tinha nenhum problema. Para a gente poder entender um pouco mais, nós vamos abrir também aí em Mateus capítulo 15 para caminhar com esses dois textos em paralelo. Mateus 15, versículo 12. Você não vai continuar lendo o texto todo, não. Você lê depois em casa. Aqui você vai ler só o texto que nós precisamos agora. Mateus 15, versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Interessante, né? Os discípulos notaram que quando os fariseus ouviram o que Jesus falou, eles ficaram bravos, eles ficaram irados, eles ficaram revoltados. Isso mostra que eles entenderam o que Jesus disse, mas eles sabiam que aquilo era contra o sistema que eles tinham construído, que ensinava que a contaminação vinha de fora do homem. E eles ensinavam que todos deveriam seguir as tradições que eles ensinavam. Eles já tinham tido um embate com Jesus Cristo, porque eles foram lá confrontar Jesus, dizendo que os discípulos comiam sem lavar as mãos como tinha que lavar. Eles não estavam preocupados com a higiene, mas com cerimônias. Eles não estavam preocupados com Deus, mas com religiosidade. E Jesus vai direto ao centro da questão. E ele responde, versículo 13 e 14 de Mateus 15. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Observe, essa palavra de Jesus Cristo, ela é dura. Ele está dizendo que esses homens são cegos. Jesus Cristo está dizendo: deixa eles. Meus irmãos, é o próprio Deus, porque Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. É o próprio Deus que está dizendo: olha, não há mais o que se fazer por eles. São pervertidos, são pecadores, não aceitam a palavra de Deus. Isso aqui é uma expressão de que a paciência de Deus com eles tinha acabado. Era apenas um grupo de cegos caminhando por um buraco eterno, levando outros cegos com eles. Eles marchavam para o desastre eterno, eles ensinavam o erro e queriam que outros continuassem errando e não aceitavam as palavras de Jesus. É claro que eles ficaram ofendidos, porque o ensino de Jesus desmontava toda aquela estrutura falsa de religião que eles usavam para se justificar. É uma cena trágica. Deixe-os ir embora. É como se o próprio Deus, como não é o próprio Deus virando as costas para aqueles que viraram as costas para Deus. E aí Jesus vai explicar lá no texto que nós lemos no Evangelho de Marcos: não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre e vai para lugar escuso.
E o que sai do homem, isso é o que contamina. Jesus Cristo está trazendo algo completamente novo. E era chocante para eles que passaram a vida toda aprendendo isso e aceitar isso. E você acha que são apenas os judeus da época de Jesus que pensavam assim? Não. O judaísmo continua a mesma prática. Em 2010, um rabino chamado Gutmann Lux escreveu o seguinte: aceitar Jesus como Messias significa destruir o povo judeu, porque Jesus se opunha ao ensino judaico. Ele fazia coisas como pegar comida no campo no sábado. Acredita? 2010, um rabino escreveu isso, eles ainda estão presos nisso. 2000 anos depois, e eles ainda estão vivendo nas coisas externas. Não mudou nada. O judaísmo continua sendo um judaísmo apóstata. Portanto, o nosso Senhor afirma claramente a verdade, e Ele reconhece que a verdade não é compreendida, e Ele diz aos apóstolos, vocês também não compreendem isso, ou seja, eles não compreenderam, mas vocês também não compreenderam? Vocês não conseguem entender que o que contamina o homem é o que vem de dentro do homem, não o que está fora do homem? E Ele reafirma que o contamina é aquilo que procede do interior. Aí Mateus 15, do versículo 17 ao 20. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Veja que Jesus coloca aí uma lista de pecados que nascem no coração. Isso aí não é uma lista exaustiva, mas é para dizer que todo pecado está armazenado e nasce do coração do homem. E Jesus fala da boca como o canal de saída do mal do coração. Mas a verdadeira fossa, o verdadeiro depósito de maldade é o coração. É ali que brotam as atitudes, os motivos e os desejos. O que é que sai do ser humano? Maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. É isso que está no coração das pessoas. Todas as pessoas, inclusive os líderes da religião falsa do judaísmo. Quando Jesus fala dos maus desígnios, dos maus pensamentos, Ele está falando daquela concupiscência que é gerada no nosso coração. Quando Jesus fala da fornicação, é uma referência a todo tipo de pecado sexual. É por isso que a internet é tomada pela pornografia e ela reflete o coração humano. E Jesus segue falando de uma série de pecados que procedem do ser humano e que contaminam completamente o ser humano. Você sabe de uma coisa? Nenhum ritual, nenhuma cerimônia vai limpar um coração contaminado e cheio de sujeira. Só um novo coração pode resolver isso. Por isso que Deus prometeu lá em Ezequiel, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu pedi para deixar isso aqui. Você cantou isso aqui, não cantou? Você pensou no que você estava cantando quando você cantou? Você quer um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Você sabe o que você está se referindo quando você cantou isso aí? Você está dizendo para Deus que você quer obedecer à vontade de Deus, vontade revelada. Deus não está falando para você obedecer aquilo que você não sabe. Ele quer que você obedeça aquilo que você sabe. Como é que você está vivendo com a sua esposa? Como é que você está vivendo com o seu esposo? Como é que você está sendo marido e pai? Como é que você está sendo esposa e mãe? Como é que você está sendo filho ou filha? Como é que você está se relacionando com os seus irmãos? Você está resolvendo os seus problemas com os seus irmãos? Como é que você está se relacionando com a sua língua? O que é que está saindo da sua boca? Cumprir todo o teu querer. Dá-me o quê?
um coração igual ao teu. E qual foi o coração de Cristo? O que Cristo viveu para fazer? A minha comida e a minha bebida é o quê? É fazer a vontade do Pai. É isso que Deus espera de você e é isso que você cantou. Eu quero concluir as minhas palavras nessa noite com algumas aplicações bem diretas para nós. A primeira delas é que o problema do mal, ele não é devido a fatores externos. Os psicólogos, os antropólogos, eles insistem em dizer que o mal não é inerente às pessoas. Que a pessoa nasce boa e o mundo contamina. Está errado. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos. Esse bebezinho que algumas grávidas estão carregando no ventre, já é um pecador. Todo mundo gosta de olhar para a criança e falar, nossa, é um anjinho. Anjinho aonde, meu querido? É da raça humana, é filho de Adão e Eva. É tão pecador como o pai e a mãe que os gerou. A palavra de Deus diz que o nosso coração é o centro de controle do ser humano. É no coração que residem os pensamentos, as intenções, as crenças, os desejos e as emoções. A palavra de Deus, ela diz de uma forma muito clara que do nosso coração, onde nós temos 3 áreas de controle, do intelecto, da nossa emoção e da nossa vontade. É no nosso coração que nascem os nossos pensamentos, as nossas crenças. Gente, quando eu falo de coração, você sabe que eu não estou falando do órgão aqui batendo, não, né? Por favor. Isso aqui é algo que nós temos falado tanto na igreja que eu creio que você entende. Coração como a sede do homem e do ser humano interior. O coração é que controla as nossas emoções. O coração também controla a nossa vontade. E a interação desses 3 elementos, intelecto, emoção e vontade, nos leva para longe de Deus. Por isso, o problema do ser humano não é uma questão meramente comportamental, mas é uma condição de coração, um coração que carece da graça transformadora do Evangelho. E o problema é grave, porque o coração é corrupto e enganoso. A presença do pecado influencia tudo o que alguém pensa, sente e deseja. Você entende isso? Nosso problema, ele é sério. Segunda coisa, a condição do coração humano diante de Deus não é de pureza. Eu me lembro que o ano passado eu tentava aconselhar uma pessoa acerca de alguns erros que essa pessoa estava cometendo, e ela virou para mim e disse o seguinte: pastor, quem me julga é só Deus, porque Deus conhece o meu coração. Meu queixo caiu, eu olhei para aquela pessoa e falei assim, o fato de você saber que quem te julga é Deus não te deixa apavorado, porque de fato Deus conhece o seu coração e o seu coração não tem pureza alguma. Porque as suas atitudes dizem o que está no seu coração. Meu querido, o coração é mau. Do nosso coração vem coisas ruins diante de Deus. Por isso nós precisamos do que? Nós precisamos do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser explicado, o Evangelho tem que ser aplicado aos pensamentos, aos sentimentos e desejos do coração. A dinâmica de transformação do ser humano não é apenas de ordem comportamental. A dinâmica da mudança do coração humano é uma mudança da condição do coração. Somente um coração alcançado por Cristo vai ter uma mudança verdadeira. Mudança genuína só acontece como resultado da ação do Espírito Santo. Essa é a promessa da salvação. Deus faz uma obra no interior dos seus escolhidos. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. Em outras palavras, você precisa de um coração novo. Não tem como fazer remendo no coração velho. Você tem que ser gerado novamente. O velho eu tem que morrer. Salvação significa que a velha pessoa morreu e alguma coisa nova nasceu. Meu querido, salvação é uma transformação total. É um coração novo, é uma nova mente, é uma nova alma.
E isso acontece pela renovação operada em nós, pela ação do Espírito Santo, depois que o Evangelho foi pregado. Essa é a transformação. Não importa o ambiente em que você vive, não importa o mundo em que você vive, a obra de Deus é no coração da pessoa. Então, por favor, entenda, o coração humano precisa de transformação, e somente Deus pode fazer isso. Se você se considera bom, e acha que tudo o que você precisa fazer é controlar o ambiente onde você está, eu quero te dizer que você está enganado, porque o mal está dentro do ser humano. Buscar um ambiente diferente não resolverá o problema do coração. Esse foi o erro da liderança judaica dos dias de Jesus. Eles cuidavam apenas do exterior, enquanto por dentro eram como sepulcros caiados. Você precisa do Evangelho, você tem que ouvir o Evangelho, você tem que abraçar o Evangelho, você tem que se comprometer com o Evangelho, você tem que querer ter um coração igual ao coração de Cristo. E última coisa que eu quero dizer nessa noite. As pessoas têm dito muito, eu tenho ouvido isso muito. Ah, pastor, está muito difícil viver nesse mundo. Meu querido, não se engane. Não importa a cultura em que você viva, ela sempre estará cheia de pessoas que amam o pecado. Você acha que era fácil viver no mundo em que os apóstolos viveram? De forma nenhuma. Nós estamos andando e vivendo numa sociedade corrupta. E você sabe o que é pior? Ela está ficando cada vez mais corrupta. Mas nós e os nossos filhos não devemos temer a corrupção que está lá fora do mundo, mas aquela que está dentro de nós. Mas se você tem um novo coração, se você foi lavado e recebeu o Espírito Santo, então as coisas entre você e Deus, elas estão bem. Porque aquilo que Deus operou em nós é uma transação eterna, é um milagre eterno, é um novo começo que não tem fim. É isso que o Evangelho oferece quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo. E você não faz nenhuma contribuição para isso. Não há poder em você para te salvar. É Cristo que vem a você e salva você completamente, inteiramente e totalmente. Só que depois que você foi alcançado pelo Evangelho, você precisa viver em novidade de vida. Você tem que buscar uma nova vida. Você tem que se afastar daquelas coisas que te levavam a pecar. É por isso que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, adolescente, olha para mim aqui. Quem é que você está seguindo nas redes sociais? O que você está assistindo nas minisséries que você está assistindo? O que você está ouvindo nas músicas que você gosta de ouvir e que às vezes seu pai não sabe, você enfia aquele fone no ouvido e fica lá ouvindo e o seu pai não sabe, sua mãe não sabe? O que você está ouvindo? Não imagine que você vai passar por essas influências sem ser contaminado. Não tem jeito. E digo também aos demais, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste. Cuidado com as influências na vida dos seus filhos, mas também cuidado com as influências na sua vida. Meus irmãos, nós temos que deixar de lado a questão de achar que ser cristão é só ter aparência. Se você veio aqui, está aqui agora bonito, trouxe a Bíblia e tudo mais, é bom, é necessário. Mas ser cristão quer dizer que quando você sai dessa porta e vai para o que você vai fazer durante toda a sua semana, em tudo o que você faz, você vive como cristão. Não tem jeito de você chegar no seu trabalho, ser grosseiro com as pessoas que trabalham com você e querer dizer, não, aqui eu estou no trabalho, aqui é diferente. De forma nenhuma. Meu querido, você é cristão onde você está. Aí você chega em casa, discute com a sua esposa, briga com a sua esposa na frente dos seus filhos. Aí chega domingo, você pega os seus filhos, vem para a igreja, assim, aquela hipocrisia, né? Meu querido, para com isso. Você quer enganar quem? Nós não vivemos de aparência. Nós temos conteúdo, e conteúdo firme e sólido da palavra de Deus. E nós precisamos estar comprometidos com isso. Não sejamos como os fariseus, que eram sepulcros caiados. Você vai lá no cemitério, né? Vai lá para você ver aqueles túmulos, as capelas, um negócio de mármore. Abra lá embaixo para você ver como é que está bonito lá embaixo. Fedendo, apodrecido, ossos. É isso que você é interiormente? Vamos viver a nossa fé diariamente, dando um testemunho correto diante de Deus daquilo que nós
somos. E que Deus nos abençoe, meus queridos, que o nosso mundo é terrível, vai ficar pior, mas sejamos fortalecidos na graça, bondade e misericórdia do nosso Deus.